A gente vai explicar para a nossa audiência agora uma estratégia que vem já sendo pensada para a campanha de reeleição do presidente Lula, né? Ouvindo fontes da cúpula do Partido dos Trabalhadores, hoje eles nos explicavam que há o lançamento hoje de um programa chamado Porta-Vozes do Lula. É uma iniciativa, Larissa, voltada para a mobilização da militância para tentar melhorar a divulgação de informações sobre ações do governo federal, especialmente no ambiente digital. A ideia é ampliar o alcance dessas informações sobre o governo e combater desinformação. O Edinho Silva vem tentando chamar o pessoal a participar e recentemente deu uma declaração, dizendo a gente tem que fazer uma grande mobilização, uma corrente para mostrar ao povo brasileiro o que o presidente Lula está fazendo. A orientação do Edinho tem sido muito clara à militância, porque hoje, como o presidente está presidindo, a campanha em si ela está mais na conta do PT. Por isso que Edinho Silva tem falado muito sobre a reeleição do Lula. E aí ele fala, é preciso disputar opinião com os eleitores e abordar assuntos que são caros, como a corrupção de frente. Dizendo para a população, Larissa, de que o governo Lula está apurando as questões relacionadas ao Master, de que isso está acontecendo sob a gestão do presidente Lula e o esquema de desvios do INSS. E uma coisa que me chamou muito a atenção, agora boa tarde, que eu entrei, o Uribe ficou atrapalhando a minha educação. Boa tarde, Tainá, boa tarde para quem acompanha a gente em casa, a carinha dele. Mas educada, né? Sou muito. Só para a gente fazer um destaque importante, Tainá, ouvindo você falar e me lembrando de algumas conversas que a gente teve hoje de manhã e outras que eu fui ouvindo, o quanto este evento é considerado também quase que o primeiro evento de verdade da campanha. Óbvio que a gente está em pré-campanha, todos eles sempre falam, né, Tainá, a campanha de fato começa em 14 de agosto, que é quando a legislação eleitoral permite. Mas já alguns programas sendo desenhados e alguns anúncios que a gente deve ter nos próximos dias para, de fato, começar essa campanha. O próprio Edinho, presidente do PT, já vinha falando desse porta-vozes do Lula, mas hoje é um lançamento oficial de uma ferramenta, de uma plataforma para que a militância vá, para se informar, inclusive, e seja munida ali de informações de como responder tudo isso que você falava, e o quanto eles também visaram aos convidados, digamos assim, esse evento acontece hoje à noite aqui em Brasília, o que eles consideram de influenciadores digitais ou parlamentares com esse tom de influenciador do próprio PT. Por exemplo, quem que vai hoje que já confirmou, não só do PT, Érica Hilton, Guilherme Boulos. Então a gente está vendo essas pessoas que já têm uma presença muito forte dentro da internet, dentro das redes sociais, mas que, para além disso, o governo quer que seja com as informações corretas, na opinião do governo, claro, para repassar ali no combate à desinformação. E me chama muito a atenção uma palavra que eu ouvi hoje algumas vezes. Eles falam que tem que divulgar as ações de entrega do governo. O quanto há um entendimento desde sempre, né, Tainá, de que Lula está fazendo, mas não está chegando na ponta, essa informação não chega. Então, para além de combater o que eles chamam ali de discurso do outro lado, as próprias notícias falsas, claro, isso é muito importante, mas também divulgar o que Lula 3, já estou indo para o 4, que Lula 3 teria feito para tentar chegar ao Lula 4, que é o que eles querem. Que foi um desafio para o governo até agora, né? Desde sempre, e a gente fez essa provocação a essas fontes. Desde o início do governo Lula 3, o presidente Lula mesmo tem reclamado de que a entrega não chega na ponta, de que a entrega do governo não se reverte em percepção do eleitor e também acaba não refletindo nas pesquisas eleitorais, né? Já que tudo é eleição em 2026, é sobre isso. E aí vem esse fôlego novo aí da campanha do PT para tentar impulsionar essas informações hoje do Palácio do Planalto, né? Articulação do governo com o PT, então, nas redes sociais especialmente, veja, voltado sobretudo para o ambiente digital, que é um ambiente com o qual o governo não soube lidar por todos esses anos. Então, tem dificuldade, né? Não é só uma inovação, né? É algo que também será desafiador para essa militância de esquerda. E por isso que eu queria chamar a atenção disso. A gente estava sabendo dessa própria plataforma, ouvia-se falar que hoje teria esse lançamento, mas o que eu tive o entendimento hoje, conversando com essas fontes, é de que para eles é o pontapé inicial da campanha.
que é isso que vai movimentar. Tanto que essa abordagem, essa formação desses influenciadores vem antes mesmo de se divulgar o slogan, de se divulgar os próprios, né, para além de slogan, próprio material de campanha, né? Claro que a gente ainda está na pré-campanha, mas que isso deve começar a acontecer, já está acontecendo na campanha do Flávio, por exemplo, divulgação de alguns vídeos virais. E então o PT, nessa estratégia, o que ele tenta fazer? Forma a militância, já tem ali, né, os seus trabalhadores para divulgar depois essas informações que nos próximos dias vão começar a circular também. E tem uma outra informação que eu e Larissa apuramos, aí tem um pouco mais a ver mesmo com as relações aqui em Brasília. A gente sabe, Larissa, do quão doloroso foi esse processo de rejeição do Messias no Senado Federal para a vaga ao Supremo Tribunal Federal para o presidente Lula. Doloroso porque colocou em xeque a sua capacidade de articulação política, nomes experimentados do governo, a exemplo do líder Jacques Wagner. Então ficou todo mundo exposto nesse processo, inclusive o presidente da República. Quem andou reclamando da postura dos líderes do governo no Senado, de acordo com as fontes que a gente ouviu também, eu e Larissa juntamos as pontas, foi o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães. E a relação, segundo a nossa apuração, né, Larissa, não está nada boa dele, especialmente com Jacques Wagner, também um pouco ali de cicatriz aberta com o Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso Nacional. E tudo começa girando em torno dessa derrota do Messias, mas não para por aí. Há uma percepção hoje do José Guimarães, isso teria sido levado ao presidente Lula, não só sobre, né, o desconhecimento ou a ausência de informações no processo ali de construção da campanha do Messias, que deveriam ter sido colocadas de forma mais clara para o presidente, mas hoje também sobre o empenho percebido da SRI, que é a articulação política do Planalto. Aí precisa se conectar com a articulação na Câmara e no Senado. Então, a percepção na SRI é que há um deslocamento aqui, uma fragmentação, que o Planalto está investindo numa agenda ainda no Senado Federal, e essa agenda, só para ficar em duas pautas hoje, tem PEC da escala 6x1 e PEC da segurança, além de outros assuntos, mas evitar pauta bomba também é um esforço, né, que a SRI tem feito. Mas então, a reclamação que tem chegado é que Jacques Wagner e, em menor medida, mas também Randolfo Rodrigues, têm focado muito e antes da hora em eleição e menos nessa agenda, Larissa. Esse é o sentimento, segundo as fontes com que a gente conversou, do novo ministro responsável pela articulação do governo. E aí, eu achei interessante que eles falaram, né, a gente ali naquela tentativa de entender de onde viria isso, eles falaram, se desentenderam, que chegou a esse ponto. Então, assim, que praticamente não estariam mais conversando o ministro responsável pela articulação política e o líder do governo no Senado Federal. E isso é algo muito grave para um governo que ainda precisa, como você citou, Tainá, aprovar algumas propostas e evitar que outras sejam aprovadas. Claro que esse sentimento, principalmente vindo do José Guimarães, que era líder da Câmara, e ali eles já tinham um embate, então foi só aumentando esse sentimento, ele veio muito movido depois da derrota do Messias. Não dá para a gente negar isso. A gente escutou muito na época, né, Tainá, Uribe, o quanto os dois ali, tanto o Randolfo e principalmente o Jacques Wagner, não teria ido até o Palácio do Planalto para alertar Lula da derrota de Messias. Me disseram, inclusive, que pouco antes do placar, Lula chamou o Jacques Wagner e falou, e aí, vai dar para aprovar? E a resposta foi, não, presidente, pode ficar tranquilo, vai dar. E que isso é uma ferida aberta, não só no ministro, mas que esse recado chegou a Lula. Então, que Lula estaria insatisfeito. A gente, claro, está aqui para ouvir também quando Jacques Wagner e Randolfo quiserem trazer a informação deles. Essa informação que a gente traz ali do lado da Secretaria de Relações Institucionais e que teria, de fato, já chegado ao presidente Lula, né?